Oi, meu nome é Marcelo e o meu projeto é os board games e a sua influência na personalidade. Primeiro eu queria deixar bem claro o porquê do uso da palavra board games e não jogos de tabuleiro. Pra quem não sabe, board game significa jogos de tabuleiro em inglês, ok? E, embora não pareça, há uma grande diferença entre esses dois termos. Os jogos de tabuleiro, por um lado, são aqueles jogos que todos nós conhecemos, como Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida, War. E já os board games, por outro lado, eles são jogos mais modernos, assim, que chegaram mais recentemente e que muitas pessoas não conhecem, principalmente aqui no Brasil. Eles trazem mecânicas e temas muito variados, muito diferentes e inovadores. E eles são jogos bem mais complexos, assim, e eu, particularmente, acho eles muito mais divertidos. E o meu objetivo com esse projeto inicialmente estudar os board games, além de trazer e mostrar eles para quem não conhece, porque quem não conhece está perdendo algo muito legal. Então, alguns exemplos desses board games, para não ficar só na teoria. Seguinte, dessas mecânicas, desses temas, há uma coisa há jogos muito variados. Por exemplo, esse daqui é o Zombicide, ok? Esse daqui eu tenho 3 jogos, na verdade, vou mostrar só 2. Esse jogo, tu toma um lugar de um grupo de sobreviventes tentando alcançar alguns objetivos e vencer uma horda de zumbis. E é um jogo cooperativo, ou seja, todo mundo joga junto, independente do número de jogadores, vocês jogam no mesmo time e é contra o jogo. Então, tipo, isso é uma mecânica diferente trazida para os jogos modernos, que é os jogos cooperativos, que não acontecia normalmente. Porque normalmente, assim como o War, por exemplo, é sempre um contra o outro nos jogos de tabuleiro normal. Há exemplos, tipo, há muitos temas diferentes em jogos. Por exemplo, esse daqui é o Arcadia Quest, cada um pode controlar uma guilda de heróis em busca de glória. Em Modern Art, tu pode ser um comprador de obras de arte, e você compra ela em leilões e vende depois, tentando lucrar o máximo possível. Nesse jogo aqui, Mice and Mystics, você ocupa o lugar de... É um jogo cooperativo, você ocupa o lugar de ratinhos, camundongos que lutam contra inimigos e tentam derrotar uma bruxa. Então, há uma infinidade gigantesca de temas mecânicas. Por exemplo, nesse daqui, o tabuleiro é um alvo. Vocês são um grupo de heróis que tenta destruir monstros tentando acertar dados nesse tabuleiro. Então é um jogo que exige bastante destreza e não só raciocínio. E esse daqui, cada um ocupa a Guerra dos Tronos do board game, não preciso nem explicar. Cada um vai ocupar um lugar de uma das grandes casas de Westeros e batalhar pelo Trono de Ferro. Então, depois de dar todos esses exemplos, eu quero falar um pouco da minha mão na massa que eu fiz, que foi um questionário que eu fiz para 4 pessoas diferentes e... eu fiz pra 4 pessoas diferentes, porque é o seguinte, já que esse meu projeto sobre board games, eu não tenho nenhum especialista nem nada, e é um projeto de humanas, e não tem muito como fazer um experimento, eu fiz um questionário para 4 pessoas diferentes que entendem minimamente de jogos de tabuleiro, mas não existe profissionais dessa área, então meio que não tinha muito como fazer. Então, eu fiz pra 3 pessoas diferentes, que são elas... Só um segundinho. Então, eu fiz para um professor da Unicinos, que agora virou meu orientador, e que ele é um professor de probabilidades, mas ele é muito apaixonado por jogos de tabuleiro, e ele sempre faz oficinas, e todos os anos ele faz 2 vezes oficinas na Unicinos, mostrando para pessoas diferentes os jogos de tabuleiro. Outra pessoa que eu fiz foi um sócio da Lands Club, que é um clube de jogos de tabuleiro que tem aqui em Porto Alegre. E eu também fiz para dois sócios da Player 4, que eu fui num fim de semana para Santa Catarina, em Tubarão, e vi esse outro clube de jogos, que é um bar, e que também tem jogos de tabuleiro. E eu fiz um questionário com algumas perguntas para eles, que são elas. Você acha que os jogos de tabuleiro influenciam na sua personalidade, estimulam a criatividade, estimulam a felicidade, a colaboração, a competitividade, a socialização e
outras perguntas mais pessoais que eu não vou ler aqui, porque acho que não tem muito, assim, relevância nesse momento. O objetivo desse questionário era buscar... tá, já deu 5 minutos, mas eu vou ter que levar mais tempo. Era buscar a opinião de outras pessoas além da minha, por causa que era um projeto que eu tava pesquisei tanto, e também não tem muito sobre esse assunto na internet. Então eu pesquisei meio que tudo que dava, e agora eu tô indo pra prática, por causa que é o que sobrou, entende? E eu tô tentando formular e criar meus próprios artigos sobre isso. Então, eu queria buscar a opinião dessas outras pessoas, e os resultados desse questionário foram bem, assim, iguais em relação a essas 4 pessoas, porque todas elas meio que concordavam nas suas respostas. Eu não vou ler todos agora porque eu já tô meio esgotando o tempo. Então, eu acho que eu consegui, tipo, ver que é algo meio, assim, geral, assim, essa ideia. Tipo, todos concordaram com as mesmas ideias, tipo, em relação aos board games. E eles chegaram, e a pergunta mais, assim, afinal, era mais ou menos se os board games realmente mudaram a sua vida. E a maioria deles falou que realmente mudou, por causa que, tipo, eles se tornaram pessoas mais sociáveis e, enfim. E acho que era isso meu projeto, enfim. Então, espero que vocês tenham gostado e... mais uma coisa, eu fiquei muito triste por causa que esse desafio veio agora, por causa que, assim, eu tô começando a fazer lá no colégio, eu tô planejando uma oficina que eu vou fazer com o pessoal do 7º ano, porque eles têm que criar um projeto, e pra apresentar esse projeto eles têm que criar um jogo de tabuleiro pra ensinar essas pessoas um pouco sobre esse projeto de uma forma descontraída. Eu vou fazer uma oficina sobre jogos de tabuleiro pra eles, apresentar esses jogos de tabuleiro moderno. Então eu queria muito que esse desafio tivesse vindo umas 2 semanas depois, mas eu vou deixar vocês informados sobre isso, eu espero, assim, que dê. E eu acho que é isso, meu projeto, de uma forma bem resumida e rápida, assim, era isso. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo desafio.